Então vamos lá, gente. Nós vamos estudar hoje sobre Abacuque. E esse profeta que nos trouxe e que nos dá muitas lições, né? Na verdade. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aí. Abacuque. O que a gente pode, o que a gente aprende com Abacuque? São muitas lições, na verdade, que a gente aprende com esse profeta Abacuque. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a lição nos fala sobre o período. Acho que a gente tem que destacar algumas coisas da lição, especialmente sobre esse período que o profeta vivia, ou viveu, né? Melhor dizendo. A gente precisa destacar um pouquinho sobre isso. O tempo não era um tempo fácil, né? Como a própria lição está descrevendo, caos e sofrimento. A nação estava bem difícil, né? Como o próprio texto vai dizer já. Olha, não havia interesse legítimo para arrependimento e retorno ao Senhor. O Estado, o tempo, o povo, obviamente, esse povo estava numa rebeldia sem fim, né? E é interessante falar que ele também vive nesse período em que o povo, além de estar nessa rebeldia, né, os judeus, eles também não queriam saber, por exemplo, de arrependimento. Então era uma prática constante do pecado, né, uma prática constante da iniquidade, e sem sentir, isso talvez seja uma das piores situações que a gente pode pensar, sem sentir pesar. Olha como isso é ruim, né? Porque o cara, ele está numa condição ruim, ele está distante de Deus, ele está se distanciando de Deus, e ele não sente isso. Ele não sente essa necessidade, ele não sente essa condição. Ele fica diante disso e ele segue diante disso. O texto também vai dizer que, e aí é interessante a gente pensar, que para um homem com sensibilidade e devoção a Deus, olha que contraste, a gente tem um povo, de um lado, a gente tem um povo insensível, que segue no pecado, e por outro lado, a gente tem um povo, a gente tem uma pessoa sensível e temente a Deus. Então eu pergunto, e aí vocês não precisam responder, mas imaginem a situação difícil para o próprio profeta Abacuque. Não é? E olha só, é bom a gente pensar em algumas características de Abacuque para que a gente consiga imaginar um pouco mais como foi a sua dificuldade. Olha o que diz um texto que eu tenho aqui em mãos. Muito pouco, quase nada se sabe explicitamente sobre Abacuque, embora possa inferir alguns dados, né, o próprio livro. Primeiro, ele não era só um profeta, como também um poeta talentoso. Na verdade, seu livro compõe-se de uma série de oráculos. Então, Abacuque era muito mais... ele era muito mais do que a gente pode imaginar, mais do que um simples ou apenas um profeta. E aí o texto vai dizer assim, o texto diz assim, na verdade, seu livro compõe uma série de oráculos e uma oração do tipo que pode ser comparada a um salmo, por exemplo, Salmo 4, 6 e 7, aos Salmos.
Além disso, ele tem indicações de que, além disso, existem indicações de que ele provavelmente estivesse envolvido em algum ministério do templo e fosse um levita. Então, veja, era um profeta, era um homem dedicado a Deus, era um poeta e possivelmente um levita. Então, esse cara viveu, né? Viveu para Deus. Ele literalmente vive, não é? Ele vive para Deus. Isso é interessante a gente pensar, não é? Como que é a vida de Abacuque. Aí ele vai dizer aqui, além das alusões, como levita, além das alusões aos instrumentos musicais. Pastor, como é que é possível ele chegar-se a essa hipótese, ou levantar essa hipótese de que ele é um levita? Porque, entre outras coisas, o texto dele, inclusive, faz referência a esse tipo de serviço. Ele usa essa linguagem. Estão compreendendo? Um médico, quando ele está falando, ele usa de alguma forma, mesmo que seja da forma mais simples, ele usa a linguagem médica, medicinal, da medicina, melhor dizendo. Você vai perceber na linguagem dele alguma forma, melhor dizendo, daquilo que esse médico representa, tal como o músico. O músico, de alguma forma, também vai representar a linguagem do músico. Certo? Ele vai citar em algum momento. O advogado da mesma forma. Então, por essa condição, a linguagem usada por Abacuque pode nos dizer sobre o serviço que ele prestava no templo. O livro fala sobre Yahvé estar no templo e também emprega o termo litúrgico selá, que era um termo de especificação que remetia a uma especificidade que identificava, confirma algo que ele fazia. O que se sabe com certeza é que Abacuque viveu e desenvolveu seu ministério nos primórdios do surgimento da Babilônia no poder central do Oriente Próximo. Então, Yahvé diz que está suscitando os caldeus. Abacuque está mais ou menos naquele período ali de Daniel, de Ezequiel, né? É mais ou menos aquele período, né? Como a gente estudou um pouco a semana passada. Aquele período foi um período de muitos profetas. Embora eles não se conheceram, ok? Eles viveram em situações, regiões, épocas diferentes e possivelmente alguns nem se conheceram. Embora um tenha tido conhecimento ou possa ter tido, não se diz que, mas possa ter tido. Então ele vai dizer aqui, o que se sabe com certeza é que Abacuque viveu e desenvolveu seu ministério nos primórdios do surgimento da Babilônia no poder central do Oriente Próximo. E Yahvé diz que está suscitando os caldeus para fazer essa correção, né, aos hebreus, onde o tempo verbal aparece numa forma que surge algo que já está a caminho, então estava acontecendo. Então, o primeiro sinal inequívoco disto aconteceu em 626 anos antes de Cristo, com a inauguração do reinado de Nabopolassar sobre a Babilônia. Por volta de 605, ele e seu filho, Nabucodonosor,
já tinha eliminado completamente os assírios da história e estabelecido o poderoso império caldeu. Abacuque testemunhou todos esses eventos com os seus próprios olhos, aparentemente, depois que o poderio babilônico já estava consolidado. Possível data de seu ministério está entre 620 e 612. Antes de Cristo. Então, e aí ainda tem uma pequena informação que é interessante a gente compartilhar. A vinda iminente da Babilônia contra Judá levanta uma das maiores questões teológicas do livro, ou seja, como o ímpio pode prosperar e o justo sofrer, se Deus é justo. Mas não podemos esquecer que neste caso em especial, o ímpio fazia parte de um instrumento usado por Deus como vara de correção. Então, este mesmo problema ocupa grande parte dos debates do livro de Jó. A resposta para esta questão encontra-se no caráter de Deus, da qual, a seu tempo, vindicará a sua justiça. Então, Deus é justo, ele vai cobrar todas as coisas. Enquanto isso, o Senhor declara ao profeta que o justo pela sua fé viverá. Uma resolução teológica destacada por Paulo, o qual constitui o coração e a qual constitui o coração e a base da salvação. O que parece injusto à luz do aqui e agora encontra compreensão perfeita no tempo da reconciliação final de Deus. Observe então o quanto Abacuque era dedicado. E aí é possível você pensar um pouco mais na forma ou em como ele sente ou sentiu o impacto do pecado e da obstinação do povo. Quanto mais dedicado você é, quanto mais dedicado você é ao trabalho e mergulhado na obra de Deus, no relacionamento com Deus, mais você sente essa condição de pecado. Alguém me chamou? Se vocês quiserem falar alguma coisa, precisam me interromper aí, tá bom? Porque eu não estou... Tem vários chats aqui. Tá bom, pastor. Ah, tá. A Tati que tá conversando com a turminha aí, né? Legal. Então, vocês precisam me interromper caso queiram me chamar. Então, aí, voltemos à lição. A partir dessas características de Abacuque, a gente pode perceber o quanto ele era dedicado. E partindo disso também, a gente pode pensar o quanto ele sofreu pelo pecado do povo, em função, obviamente, da sua devoção a Deus e da sensibilidade. Essa realidade por demais sofrível. Ok? Então, para termos uma ideia, ao longo dos 3 capítulos do livro do profeta, a palavra Hamas é citada 6 vezes, a qual tem o significado de violência. Então, aquele povo, naqueles dias, era um povo que fazia, que praticava, era um povo violento. E pior que isso, além de ser violento, era também um povo que não praticava ou não fazia uso do arrependimento. E essa é uma das piores partes do processo. Porque, além disso, ele não se arrependia. Isso é pior. Ou, pelo menos, quase pior. Segundo ponto,
Vivendo em tempos de iniquidade. Gente, como é que a gente consegue viver num tempo difícil assim? Não é? Como é que você consegue? Como é que você consegue viver em um tempo difícil? Como é que você consegue viver em um tempo absolutamente violento, como nos informa o texto? E ainda assim, você tem a questão da... Você não pode fugir daquilo, não consegue fugir. Por mais que você pregue, por mais que você ore, por mais que você diga, por mais que você anuncie, por mais que você condene o pecado, não há como você sair dele. Você é obrigado a viver nele. Você tem que viver nele. Não tem outro caminho para você. Esse é o caminho. Então, como é que se vive o caos vivido em Judá? Aí o texto traz um ponto muito interessante aqui. O caos vivido por Judá em seus últimos dias antes do cativeiro pode ser percebido em nossos dias também. E aí ele faz uma comparação com os nossos dias. O mundo atual passa por momento de onda, um momento onde a iniquidade tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. Então, o que significa iniquidade? Iniquidade é transgressão de lei, é pecado. Estamos falando em pecado. Iniquidade é pecado. E é essa informação que o texto nos dá. Pecado. Então, o pecado faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais de Deus. E a nossa sociedade está vivendo isso. A nossa sociedade, a sociedade em que a gente vive, em que a gente faz parte, não é? Embora não seja propriamente aquela em que nós literalmente estamos inseridos, porque, por exemplo, o grupo com quem eu vivo, com quem eu pertenço, com quem eu faço parte, com quem eu desenvolvo as minhas atividades, com quem eu passo a maior parte do meu tempo, esse povo com quem eu desenvolvo há mais já de 30 anos, não é um povo violento, não é um povo que se rebela contra Deus, não é um povo distante do arrependimento, não é um povo obstinado de coração, não são anjos, não é um povo composto por anjos, é um povo composto por pessoas, por criaturas, por seres humanos, os quais, como eu e todos os demais, nós erramos. Nós temos muitas dificuldades em relação ao controle da nossa própria vida, ao controle da nossa língua, ao controle das nossas emoções, das nossas atividades, de tudo aquilo que pode nos trazer ou nos colocar na situação de pecado, não é? E nos fazer desenvolver nos entregar ao pecado. Isso é fato, não podemos negar isso. Mas o grupo com quem eu convivo, ele não é um grupo que sai para agredir pessoas, que sai para roubar, que sai para xingar pessoas, que espanca os outros na rua. Não. Então, essa sociedade, de forma geral, a sociedade em que dos nossos dias, em grande parte, ela é violenta. Basta ver a violência do povo. Agora eu falo para um número grande de motoristas aqui na sala. Vocês são motoristas já, graças a Deus por isso, tiraram suas habilitações, que maravilha. Vocês estão dirigindo e agora vocês podem observar como que as pessoas são violentas no trânsito, como elas são agressivas, elas xingam, elas fazem coisas absurdamente horripilantes no trânsito. Parece que por exemplo, elas são tão estranhas. Às vezes a gente está pedalando, eu estou pedalando, né, em trânsito, como essa semana, e o cara, ele quase nos atropela para parar no farol seguinte. E aí você passa e ele fica.
não é? Ou então ele sai como um doido, corta a faixa do ciclista para parar no trânsito. É um desespero incomum para avançar 100, 200 metros numa distância, no destino em que ele está, em que ele segue. E xingam e buzinam, e é aquela brigaiada toda, aquela gritaria, né? Aquela situação toda, não é? Muito obrigado, meu irmão. Paz do Senhor. Deus abençoe, viu? Que bom você estar aqui comigo. Glória a Deus. Meu amigo pastor José Werneck. Olha, é o mestre que está aqui comigo assistindo a gente pelo Instagram. Não é? Então, gente, leiam os livros do pastor José Werneck, muito importante. Aliás, pastor José Werneck, eu recomendei seus livros essa semana, pelo menos 2 vezes, os 2. Depois eu vou falar disso com o senhor, dar essa notícia importante. Então, as pessoas, elas são violentas. Nossa sociedade, uma sociedade em que a gente está inserido, no nosso contexto, ela é violenta. Mas o povo, o grupo com quem eu vivo, não. Com que você vive, não. Nós não somos assim. Então, quando o texto fala que a sociedade nos nossos dias é violenta, é importante a gente deixar claro que a minha sociedade, não no sentido de propriedade, mas aquela que eu convivo, a minha comunidade, não é assim, não está nesse contexto. Não faz parte disso. Mas fora disso, nesse caso, se tratando dos cristãos evangélicos, fora disso, né? Porque a nossa lição trata disso. Não estou dizendo que os católicos são, não estou dizendo que quem não é evangélico seja violento, não estou falando nisso. Estou falando da sociedade em que a gente vive, em que eu vivo, em você, nós vivemos, nossa comunidade. Então, esta sociedade, ela não é violenta. Aliás, e quando a gente comete qualquer ato de violência, né, seja ele qual for, aí nós temos um acerto de contas imediatamente a fazer. Nos é cobrado isso imediatamente. Quem nos cobra? O Espírito Santo. Ele nos cobra imediatamente de uma palavra agressiva, ele nos cobra de um gesto, porque o fato que nós somos cristãos não significa dizer que a gente não tem temperamento, que nós não temos posicionamentos acerca das coisas, que a gente pode nunca perder o controle. As pessoas confundem isso. Os crentes, eles não cometem pecado algum, ou os crentes, eles não pode provocar os crentes. Não é bem assim. Os crentes, eles também têm temperamento, eles também têm ficam estressados. Os crentes também passam por isso. Mas quando tal fato acontece, imediatamente a gente tem um acerto de contas a fazer com Deus. E essa sensação que nós sentimos, esse acerto de contas que a gente tem a fazer, que nós somos chamados naquele instante, no momento em que a gente comete o ato, esse acerto de contas se dá por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, né? Está na igreja, e é o Espírito Santo dizendo a você: olha, isso eu preciso que você deixe eu trabalhar. Isso não é um ato que você tenha que praticar, não é uma atitude que você tenha que fazer. Entende? E aí você se arrepende. Então aqui o texto nos mostra duas sociedades, aliás, dois públicos, uma sociedade composta por pessoas distintas, com sentimentos diferentes um do outro. Eu posso viver na água e não ter a temperatura dela. Eu posso viver na água gelada, mas eu posso não ter a temperatura dela.
Eu tenho a temperatura do meu próprio corpo. Então, o Espírito Santo que está em nós não nos permite viver de tal forma, como ele está dizendo aqui, ó. Olha, então o mundo atual passa por um momento onde a iniquidade tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. É por isso que a gente vê o índice de como nós estamos tratando de uma classe de jovens, nós temos que dar essas referências a vocês. É por isso que a gente vê o número de jovens se cortando, depressivo. Gente, o número de jovens depressivo nos últimos dias, como eu estou falando para vocês, são jovens, é extremamente grande, se mutilando, suicídio e etc. Aí ele vai dizer aqui, essas condições, essas consequências, elas são literalmente desastrosas. E por que isso acontece? É consequência do distanciamento que as pessoas têm, ou do distanciamento delas em relação a Deus. Não tem jeito, se distanciou de Deus, haverá consequências para tal. Eu não estou falando de você, por exemplo, a pessoa que sai de uma igreja e vai para outra, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando da pessoa que se distancia de Deus, da presença de Deus. E Deus está na igreja, Deus opera na comunhão, na comunidade dos santos, na comunidade dos salvos. Por isso que o crente precisa congregar, porque lá ele vai ouvir a palavra de Deus, lá ele vai cantar, lá ele vai se alegrar, lá ele vai sorrir, não é? Lá ele terá uma série de respaldo, né? Uma série de ações que vão manter esse crente na presença de Deus. Então o texto diz a destruição da família, a condenação do padrão de vida santificada, a violência urbana, né, tem revelado uma crueldade impressionante, a corrupção que atingiu nos últimos anos índices jamais vistos na história da humanidade, as multidões que moram nas ruas mendigando e sendo desamparada, né, que na verdade o aumento do número de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade tem crescido muito. Vocês têm percebido isso? Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas o número de pessoas nas ruas, vendendo objetos na rua, morando embaixo das pontes, lá na ciclovia, não é? Não sei se a Tati percebeu, a gente andou passando por lá algumas vezes, já tem gente morando lá. Não é? Não, o fato deles estarem morando lá na ciclovia, o aumento disso, o aumento da pobreza, olha só, isso tudo é decorrência do quê? Isso é uma consequência do distanciamento que as pessoas estão, né, do distanciamento de Deus, em que as pessoas estão cada vez mais afastando-se da vontade, da bondade, do amor de Deus, se apegando ao pecado, se apegando aos seus próprios interesses, e elas não se importam com as demais, né? Elas não se importam com as outras. A empatia, a alteridade, né? As pessoas não vivem mais esta questão. Eu digo aquelas que estão, quando eu digo as pessoas, não falo de todas, mas eu falo daquelas que estão seduzidas, sendo levadas pelo distanciamento de Deus, pelo pecado, pela iniquidade. Aí ele vai dizer, aí ele diz assim, levando, olha, moram na rua, desamparada, e se amplia cada dia, a fome tem atingido uma parcela cada vez maior da população, a prostituição e outras formas veladas de mercantilização do corpo, levando à objetificação dos seres humanos, os seres humanos sendo transformados em objetos. Não é? A mulher não é um objeto, o homem não é um objeto, a criança não é um objeto, nós somos pessoas. Não podem, jovens da sala de aula, gente que está me acompanhando pelas redes sociais, nós estamos em uma sala de aula, sejam todos bem-vindos.
aqui é uma webinar, né? Então, e a gente está transmitindo. É um prazer ter vocês aqui no Facebook, no Instagram, no Periscope, no Twitter. Mas a fala é essa que a gente tem que dizer. Não podemos, vocês jovens, não podem permitir permitirem vocês sejam transformados em objetos. Vocês não são objetos. De forma nenhuma. Vocês não são objeto produtivo, objeto de prazer, de forma alguma. E aí ele diz aqui, ó. Então, a fome tem atingido a parcela cada vez maior, a prostituição, né, a objetificação, a justiça que não é mais a favor do justo, mas passa a ser do injusto, não é? Cada vez mais o injusto que tem recurso, influência, consegue escapar das mãos da justiça, né? Levando um número crescente de pessoas ao suicídio, mutilação, crises psicossomáticas. Na entrevista que eu fiz com a doutora, que é coordenadora da universidade do curso de psicologia da Unisa, ela fala do número de surtos, do número de doenças psicológicas que surgiram, né, nos últimos anos, e tão grande tamanho, né, obviamente, que muitas pessoas nem sabem que tem. Mas aí ele diz, né, crescente suicídio, mutilação, guerra, terrorismo, em todos os continentes, além de muitas outras realidades aqui não mencionadas, são prenúncio dos tempos descritos por Jesus, mas também são anúncios reais e lembretes para aqueles que leem a Bíblia das coisas que estão acontecendo nesse instante, neste momento, aliás, das quais Jesus falou, das quais os profetas falaram, contidos na Bíblia, que haveria de acontecer, né? Que haveriam de acontecer, que chegariam esse tempo. Esse tempo iria chegar. A Bíblia deixa claro que esse tempo que nós estamos vivendo hoje, um dia ele iria chegar. E ele chegou. Então nós vivemos esse momento agora. Esse momento é um momento bíblico. Então é chegada a hora. Por anos, não só Abacuque, paz do Senhor, Samuel, tudo bem? Por anos, não só Abacuque, ele diz, mas muitos outros foram alertando o povo quanto ao juízo de Deus por suas más escolhas. Um nítido exemplo encontramos em Jeremias, que ganhou a sua vida chamando o povo ao arrependimento. Não é? Então, queridos irmãos, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que a palavra de Deus, ela não diz que nós não somos mais pecadores. A palavra de Deus diz que nós somos homens, somos pecadores arrependidos, estamos em processo de transformação. E tal fato faz de nós alguém que sente, que tem a sensibilidade, sente a dor do pecado e tenta fugir dele. Então nós precisamos ter essa compreensão. E aí segue o texto, né? Eu estou bem, querido, graças a Deus. E você? Então diz aqui a palavra de Deus, que nós temos a oportunidade, né, inclusive de conversar com pessoas por esse processo de webinar e de escola bíblica, né? A interação é muito interessante. Estou bem, Samuel, graças a Deus. Então o profeta clamava, movido pelo amor de Deus, pelo desejo ardente de restauração e por sua dor ao ver os justos serem vítimas. Gravem isso, gente, ao ver os justos serem vítimas das mesmas atrocidades que seriam impostas aos iníquos. E aí vem uma palavra direta a vocês, jovens, ide.
Às vezes vocês veem o pastor, o líder dos jovens, né, o líder do grupo, falando constantemente com vocês. Meu amigo Pintado está lá em Minas Gerais. Pintado, a gente precisa pedalar, rapaz. Você deixa de ser mole, vem pedalar. Então, vamos lá. Às vezes a gente olha o líder de vocês numa luta constante, buscando retirar ou impedir que um dos nossos jovens, colega de vocês, pode ser até amigo, caia nas garras destruidoras do sistema de corrupção e de destruição. E existe uma ética, vamos colocar assim, gente, mas que não é, na verdade. Na verdade, não é uma ética, mas um comportamento muito estranho. E qual é esse comportamento? Eu vou dizer. A gente está vendo uma pessoa se arrebentar, destruir-se. A gente está vendo uma pessoa caminhar para um abismo sem fim. E a gente vê que há uma luta da liderança, dos pais, do pastor da igreja. E nós que talvez, nós que eu digo, vocês que são jovens, eu vou ser mais claro. Geralmente quando uma pessoa um jovem está mergulhando no mundo do crime, das drogas e qualquer coisa semelhante, ele entende que o pastor é seu inimigo. Ele fala assim, essa pessoa é meu inimigo porque ele me enche o saco, desculpe a palavra. Mas, e aí, quando você vai orientar essa pessoa, ele já está em defesa. Ele já está armado para se defender. Mas vocês que que têm a mesma faixa etária, vocês têm a possibilidade de, inclusive, tentar tirar esse jovem que vocês têm mais acesso, porque talvez para vocês ele não se feche tanto, ele não se arme tanto. E talvez seja possível que vocês consigam vencer essa barreira e impedir que esse sujeito caia num sistema de destruição. Porque é um sistema que se alimenta dessa forma. Então o sujeito, veja, gente, a indústria, preste atenção, a indústria cinematográfica coloca os atores fumando maconha o tempo todo. As novelas, o cara tá fumando o tempo todo, usando drogas o tempo todo. Ela vende uma ideia de que o uso de drogas é uma coisa espetacular. Aí a juventude mergulha nas drogas, mergulha no crime, mergulha nessa violência e depois ele não consegue mais sair. E aí ele vira escravo de um sistema de corrupção, de destruição, que gera riqueza para uns e pobreza e desgaste para outros. É isso que a indústria faz. Quando você assiste qualquer série que você assiste na Netflix, os atores principais às vezes não tem, do nada eles aparecem e eles usam drogas. Aparecem usando drogas. Qual é o intuito disso? Gerar uma ideia na juventude, no espectador, de que o uso de drogas está em todas as áreas e de que aquela pessoa que está num apartamento, que está num carrão, que está numa vida show, que está vivendo uma realidade cinematográfica, ele também usa. Aí o sujeito aqui, ele fala, bom, se o cara usa, se o fulano usa, eu vou usar também. Só que aquilo, de fato, é uma encenação.
E o que acontece, na grande maioria das vezes, com os atores, os artistas, que são usuários de drogas, a gente viu vários deles mortos, morrendo por overdose, mas aqui embaixo, aqui na sociedade, na comunidade, nas partes de baixo, aí a juventude começa a usar drogas, entra nesse sistema, e ela se torna escrava de um sistema, porque ele tem que produzir, ele tem que pagar, ele tem que comprar, ele tem que pagar. Se ele não pagar, ele vai ter que dar o rim, ele vai ter que dar o fígado, quando não a vida. Ele vai morrer. E aí, para ele sustentar esse vício louco, ele precisa roubar. Olha como que é o sistema escravizante. E isso, grande parte, se dá pela indústria, pelos filmes, que vende a ideia, pelos artistas que vendem a ideia de que o pecado vale a pena, de que a iniquidade vale a pena, de que a destruição vale a pena. Então o pastor, às vezes ele vai tratar com alguém, o líder vai tratar com alguém, os pais vão tratar com alguém que está se envolvendo dessa forma, e o que acontece? Ele se fecha, ele não consegue se abrir. Mas com vocês que estão na mesma faixa etária, vocês não podem ver isso e passar despercebido essa questão. Deixa ele se arrebentar, deixa ele se arruinar para lá. Vocês não podem permitir que isto aconteça. Vocês precisam ajudar. Isto é sensibilidade. Isto é empatia. Tudo bem aí, gente? Vocês querem fazer algum comentário? Ou vocês... Eu falei bastante tempo aqui, vocês foram deixar os avatares aqui e foram dormir. Tomar café e comer pão com polenguinho, hein? O que vocês foram fazer? Diga aí. Nenhuma pergunta, pastor. E aí, Tati e os demais? Nada por enquanto, pastor. Só um comentáriozinho. Pode fazer. Às vezes, esses jovens que o Senhor falou, às vezes eles não aceitam nem a opinião dos jovens ao redor dele. Porque às vezes chega num estado de cegueira tão profunda que qualquer opinião ao redor eles não estão aceitando. Temos vivido esse momento, né? Eles não estão aceitando, é bem verdade. Às vezes não é só a gente, mas a gente tem que fazer força juntos, né? Para impedir que eles caiam nesse sistema, nessa destruição, infelizmente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tem oportunidade aí, galera. Não? Então, a oração de Abacuque. Mateus está dizendo não. Acho que uma forma... Como é que vocês poderiam influenciar uma juventude? Por exemplo, é claro que nós vivemos num mundo de cada um para si, né? Pelo menos em parte. E esse é um sentido que a igreja combate. A igreja combate esse modelo de vida. Na igreja não é essa questão de cada um para si, né? Então, na igreja, a causa de um, a causa é para ser de todos. Por isso que a gente pede oração, para que todos orem, para que todos compartilhem. O pedido de oração, ele não é só um ritual. O pedido de oração é uma forma de dividir, de repartir um sofrimento. E você não sofrer só. Certo? Então, por isso que a igreja tenta compartilhar, tenta dividir, tenta apoiar de diversas formas. Então, por exemplo, quando a Rosana faz um trabalho que nem vai hoje, é um culto de jovens, a ideia não é fazer um culto de jovens só para dar uma cara jovial no culto na igreja. Claro que não, gente. O sentido disso é você unir forças para mostrar, inclusive, através da oração, do louvor, que a juventude pode se achegar, ser próximo, estar mais próximo de Deus.
né? E não precisa depender do uso de drogas ou de qualquer coisa nesse sentido. Tá? Nós estamos falando de oração, um pedido de oração, e há um pedido de oração aqui que o meu irmão acaba de enviar. Nós vamos orar, tá bom, irmão? Vou colocar o seu pedido de oração no nosso grupo de oração, tá? Para que a gente possa orar junto, tá bom, querido Samuel? Deus abençoe, viu? É uma alegria você estar aqui. Então, a gente o pedido de oração é uma dessas motivações, tem esse sentido, né? E aí a gente precisa orar. Quando é que vocês jovens precisam orar? Precisa orar pelo esse jovem que está se perdendo, por aquele jovem que está entrando na universidade. Vocês sabem que a universidade tem um problema sério em relação ao distanciamento de Deus. Toda vez que chega um jovem cristão na universidade, a maior parte não vou dizer todas, mas elas precisam desconstruir a fé desse jovem. Então, vocês precisam orar por ele, para que ele não se perca lá na escola, na universidade, no trabalho. Quando o cara começa a trabalhar e ganhar dinheiro, né, ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais, e para um jovem que não tem, às vezes, água ou luz para pagar, é bastante dinheiro. Vocês precisam orar para que ele possa também não se perca. Então a gente tem que orar por muitas coisas, né? E aí, o próximo tópico da lição é exatamente o tópico do... Peraí que acho que eu tô bagunçado aqui. Eu perdi a página. Eu não grampeei. O castigo, né? Ok. Eu passei a primeira. Então, vamos lá. Segunda. Então, o castigo de Judá. Aí Moisés, ao final do Pentateuco, é usado por Deus para proferir ao povo 3 discursos impressionantes em conteúdo, em amplitude e em efeito à posteridade. Em um desses discursos, há uma importante consideração. Vejamos. Eis que vejo e ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos ordeno. Essas palavras de Moisés demonstram ao povo o quanto suas formas demonstravam ao povo o quanto suas formas de lidar com os desafios diários seriam determinantes quanto ao futuro. É interessante ver como Deus também lida com essa questão, né? Deus não podia ter colocado diante do povo só a bênção, porque ele pôs também a maldição. E aí, galera? Deus não podia ter colocado apenas a bênção? Por que pôs a maldição? Alguém quer dizer? Alguma coisa? Nossa, que silêncio mortal. Bom, uma coisa eu sei. É que, por exemplo, se para o crente, quem aceitasse Jesus e fosse para a igreja e tal, seguisse os mandamentos, quem fizesse isso, ele foi chamado de cristão. E aí as pessoas ficassem sabendo, nossa, se eu for crente e aceitar Deus e fazer as coisas, eu só vou receber bênção na minha vida. Então eu vou lá, aceitar Jesus e é isso. Mas aí, como não é assim, então as pessoas realmente vão pelo amor de Deus e pela salvação. Então, se fosse só bênção, de que adiantaria? Ir a Deus só por interesse? Pelo menos é assim que eu penso. Mais alguém quer comentar algo? Tem oportunidade. Observe que o texto nos dá condições para interpretar o seguinte: Deus põe diante de nós a bênção e a maldição. Deus não está pré-direcionando a pessoa para qualquer um dos lados.
Aliás, Deus diz qual lado, vamos dizer assim, ele gostaria que a pessoa escolhesse seguir. Então, Deus coloca a bênção e coloca a maldição. Então, Deus dá as duas oportunidades para o sujeito. Você pode ir para um lado e pode ir para o outro. Você pode subir ou pode descer. Pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Esse é um propósito de Deus, é uma realidade. Deus nos dá essa condição de seguir nesse caminho, né? De seguir nesse propósito. De certa forma, fato é que quando Deus faz isso, melhor dizendo, o que ele dá? Ele transfere para nós a responsabilidade das nossas escolhas. Se Deus só desse uma oportunidade, só existisse o caminho A, você diria o seguinte: eu não tive outra opção, eu só tive essa. Eu fui obrigado. Em consequência disso, você diria, a responsabilidade por esse caminho e por todas as mazelas e por todos os sabores ou dissabores que eu encontrei nesse caminho são meus. É minha, melhor dizendo. A responsabilidade é minha. Então Deus coloca a direita e a esquerda, ou coloca o caminho A e o caminho B. E aí a gente tem que escolher qual caminho seguir. Agora, o problema é que escolher qual caminho não é um processo tão simples. Demanda do quê? Sabedoria. É a sabedoria que vai nos dar condições de fazer as melhores escolhas. E sabedoria não se compra. Não se ganha com o uso de internet, de jogos na internet. Você pode até desenvolver o raciocínio lógico, né? Pode desenvolver o raciocínio, mas sabedoria está mais atrelado à experiência. Então você precisa ouvir, você precisa ver, você precisa pensar, você precisa conversar para você desenvolver isso. Criar a sabedoria. Adquirir ou desenvolver. E aí, a partir de então, você analisa e decide para qual ir, para qual seguir. Qual é a importância do estudo da Bíblia para vocês, jovens, aqui na classe de jovens da igreja? Qual é a importância do estudo bíblico, da escola bíblica para vocês, aqui, jovens da igreja? Um dos meios, uma das formas de vocês conseguirem conhecer mais a respeito do que Deus diz sobre determinados assuntos, por exemplo, a oração, o pecado, a escola dominical fornece esse preparo, essa condição. A escola dominical, ela é uma composição, ela traz a história do passado. Vejam, essa é a lição de vocês, é claro isso. Começamos falando de Abacuque no primeiro parágrafo, no primeiro tópico da lição. Logo em seguida, o autor já contextualizou para os nossos dias. E ele faz um diálogo entre passado e presente, passado e presente, passado e presente. Ele faz um comparativo entre as duas coisas. Por quê? Porque com isso vocês construirão uma ponte para o futuro. E onde no futuro vocês, no futuro vocês precisarão, e muitas vezes, fazer escolhas para cima, para baixo, para o A ou para o B. E com base no que você já estudou, você já viu,
você consegue ter uma maior condição de analisar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você conversou. Todas essas coisas darão a você o suporte, ou pelo menos uma base para que você faça uma boa escolha. Então, escolher entre a bênção e a maldição demanda. Para escolher bem, você precisa conhecer tanto um quanto o outro. Você precisa ver um e ver outro. Você precisa ouvir de um lado e ouvir do outro. Então, já que estávamos falando de drogas, como vive um drogado? Como vive uma pessoa que está presa? Como vive uma pessoa sem liberdade? Tranque uma pessoa dentro de uma casa, igual a gente está vendo aí na quarentena, que embora não está sendo cumprida na sua totalidade, mas há pessoas que estão fazendo de fato a quarentena. Tranque as pessoas para ver. Veja como é ser trancado. Veja como é não ter liberdade para subir, para descer. Passe algumas horas, por exemplo, observando uma Cracolândia, observando as pessoas nesse processo de prisão pelo uso de drogas. Veja como as pessoas assistam um documentário, como é que as pessoas se escravizam para pagar, as meninas na prostituição, as meninas que vivem fora do país, que são levadas como escravas, são prometidas em casamentos aqui no Brasil, vão para o exterior e chegam lá, vivem como escravas, são escravas, vivem escravizadas. Assistam isso, para vocês terem ideia de como é esse mundo, como esse mundo é cruel. Vocês jovens deveriam assistir e ler, por exemplo, Foge Nick Foge. Deveriam ler, é um livro muito antigo, mas é a realidade de um cara que viveu nesse mundo do crime. E ele pôde contar. Então as pessoas que viveram do outro lado, elas falam como foi. E com base naquilo que elas contam, a gente pensa, será que vale a pena eu escolher esse caminho? Aí você ouve do outro lado. E aí então você escolhe. E esta é uma condição que nós temos que fazer. Então Deus dá a nós essa oportunidade. Olha, Deus não é indiferente ao pecado e à injustiça, mas para todas as coisas há um tempo determinado, a aparente aceitação divina do que acontecia em Judá nos tempos de Jeremias e Abacuque não representa uma passividade, mas sim um período necessário até que o juízo fosse determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus. Então Deus sabia do que ia acontecer e Deus estava ciente de tudo isso, mas ele é justo. Então a punição vem, não é? O socorro, a cobrança, a fatura vem, a fatura do cartão vem. Ela virá. Então o sofrimento do justo, aí o profeta questionava com o coração apertado sobre o sofrimento do justo, mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas, que se lançaram em uma vida de iniquidade. Não vale a pena, jovem irmão e irmã que está me assistindo pela rede social, a vida distante de Deus não vale a pena. Você, tanto quanto eu, como qualquer pessoa que tiver a condição, precisa literalmente abandonar a nossa vida de pecado, voltar-se para Deus a fim de viver aquilo que Deus prometeu para nós. Fora da presença de Deus não há condições. Fora da presença de Deus, da vida em Deus, nós não viveremos bem. A fatura dessa vida iníqua, a fatura dessa vida de distanciamento de Deus, ela virá e você vai ter que pagar por ela. E quando você tiver que pagar por ela, você poderá até recorrer ao clamor de Deus, a misericórdia, com clamor, a misericórdia de Deus, e Deus terá misericórdia de você, como tem de qualquer pessoa. E se você pedir a clamar agora, se você clamar depois, a cobrança virá, obviamente, e você terá que pagar. Então Deus vai me livrar? Não,
a consequência pode vir. Há poucos dias eu assisti a um vídeo trágico. Alguém mandou para mim. Uns jovens lá no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, eles estavam exibindo armas e cantando uma música, não é, que dizia, obviamente, em matar policiais, e eles exibiam armas. Olha aqui, seus PMs, é isso aqui para vocês, ó, isso aqui para vocês, é bala na cabeça de vocês, não é? E infelizmente esse mundo circula, essas imagens circulam facilmente. Em seguida veio outro vídeo, não é? E nesse outro vídeo, esses mesmos 4 jovens estavam totalmente baleados, tiros de fuzil. Um deles estava vivo, que era o motorista, mas morreu em seguida, clamando assim: Senhor, me perdoe, não me deixe morrer. E no vídeo o cara morre dessa forma. E você fala: pastor, você assiste uma condição como essa, um vídeo como esse? Às vezes eu vejo algumas coisas assim. E, inclusive, eu estou dizendo a vocês, não vale a pena, a cobrança vem, a fatura vem. O pecado vem a doença, vem uma gravidez na adolescência. Não venham me dizer que uma adolescente com 12, 13, 14 anos tem o sonho de ser mãe aos 12, 13, 14 anos. Pacote de fralda custando o valor que custa. A lata de leite ninho custando R$18. E às vezes o cara nem trabalha. Como vai viver? Entende? E aí vem a cobrança. O sistema cobra, o mundo cobra. Então, pela fé, o sofrimento, e o profeta questiona tudo isso, mas o povo escolhe. E ele diz, o povo escolheu. E ele diz: o Senhor deixará bem claro que também no tempo certo os caldeus pagariam por suas atrocidades. O ímpio vai pagar. Mas o justo, ou aquele que buscou a Deus naquela hora, ele também paga. Então não vale a pena o pecado, não vale a pena as drogas, não vale a pena o vício, não vale a pena o distanciamento de Deus, não vale a pena trocar nada por Deus. Abandone tudo isso e volte-se para Deus. Pela fé, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia define a precisão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É a fé que nos dá sentido ao ato de orar. Oramos pela fé, vivemos pela fé e cantamos pela fé. E pela fé vencemos os desafios do dia a dia. Por fim, já para a gente caminhar para o final, a oração de Abacuque. Não é? O homem que questionou Deus. Tem coisas que a gente não entende mesmo no processo. E isso não é anormal. É literalmente normal no processo. Então a gente às vezes não entende. Os profetas que escreveram livros da Bíblia dirigiram suas palavras a pessoas específicas ou ainda a todo o povo. Porém, com Abacuque foi diferente. Seu livro registra palavras que nos mostram um profundo diálogo entre o profeta e Deus. Nossa conversa, nosso diálogo com Deus, a nossa oração não deve ser uma petição constante. Com Deus também podemos falar, inclusive das coisas que a gente não consegue compreender. Tem coisas que a gente não consegue compreender e com ela devemos falar com Deus. É um diálogo. Em toda a Bíblia é raríssimo encontrarmos personagens que receberam de Deus a autorização para questioná-lo abertamente. Na verdade, se a gente parar para olhar, Deus sempre se deu ao homem a oportunidade de ser questionado. De que o homem o questione. Por quê? O salmista fala isso: por que o rico prospera? Por que isso? Por que aquilo? São questionamentos. Moisés é um conhecido exemplo, intercedendo pelo povo que era teimoso. Outro caso muito conhecido se refere à injustiça que impera no meio do seu povo e pergunta por que Deus não intervém, por que Deus não intervém nessa situação.
toda vez que eu passo pela Cracolândia, eu vejo assim, eu pergunto, quando isso vai ter fim? Quando? E como é que a gente coloca? Como é que a gente faz isso? Porque Deus pode colocar fim. Mas como pode o Senhor soberano permitir que um homem questione de forma tão direta? A resposta é simples e animadora. O questionamento de Abacuque, assim como o de Moisés, foi originado de uma relação de profunda intimidade com Deus e protagonizado por alguém que buscava servir ao Senhor com inteireza de coração. Geralmente questionamos Deus ou fazemos questionamentos a Deus quando somos atacados diretamente, uma fatalidade, uma morte ou qualquer coisa. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque nos atinge diretamente. Mas quando a gente olha o pecado das pessoas, as pessoas mergulhando, se arruinando, distanciando de Deus, como é que a gente entende isso? E é essa a situação que fez com que Abacuque clamasse. Ele sentiu a tragédia. Gente, o gás está chegando aí, mas não foi eu que pedi. A hora do almoço também, né? Glória a Deus. Então a intercessão, como ele está colocando aqui, olha, no tópico 2. O poder da intercessão. Então, quando alguém se permite chegar na dimensão de intimidade com Deus, ao que foi alcançada por Abacuque, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Nesse sentido, o questionamento não é movido pela simples discordância, mas por uma série de sentimentos e virtudes que conhecemos bem e que seriam séculos mais tarde muito bem explanados pelo apóstolo Paulo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Então, quanto mais você tem um relacionamento, mais o seu relacionamento vai se aprofundando com Deus, mais condições você tem, inclusive, de sentir esse pecado praticado pelo seu povo, pelos seus amigos, e você acaba fazendo com que a sua percepção se volte em clamor imediato pelas almas. Por que, Senhor, esse jovem está se afundando nas drogas? Por que aquela jovem está se prostituindo desse jeito? Por que, Senhor? Você começa a sentir essa dor. Então, e aí por fim, um coração cheio de esperança. A sensibilidade de Abacuque nos impressiona. Se atentarmos para as duas unidades temáticas, os primeiros 2 capítulos e o último, perceberemos uma marcante diferença entre elas. Num primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador, a ponto de questionar Deus e chorar pelos justos que sofrerão no cativeiro. Mas algo acontece. O Pai responde e revela um grande segredo para a caminhada triunfante do crente. Abacuque agora, com essa mensagem bem gravada em sua mente, via o invisível e estava pronto para o novo tempo de esperança. Ao início do 3º capítulo, as palavras são de esperança e paz. Alegremos-nos no Senhor e exultemo-nos o Deus da nossa salvação. E a conclusão: a intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão, as portas são abertas, a sede é saciada, o milagre acontece e tanto quem intercede quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos se transformar em esperança. Intercedendo, Abacuque sentiu o medo se transformar em paz diante do Deus que prometeu nos seus filhos a certeza da salvação. Regozijemos nele.
Por fim, meus queridos jovens e amigos da igreja, lindos irmãos, intercedam, sintam essa dor, interceda por esse jovem, intercedam diante de Deus, intercedam diante dele, condenem, denuncie o pecado, mas ame o pecador. O pecado precisa ser condenado. A vida distante de Deus não fará bem. O vício vai te destruir, as drogas acabarão contigo, a vida da prostituição vai destruir você, a bebida também, o distanciamento de Deus fará tudo isso. É necessário fugir de todas essas coisas, abandonar isso e voltar-se para Deus. Então interceda diante de Deus por estas pessoas e também denuncie o pecado, denuncie e aponte o caminho, o futuro que vai acontecer, né, para o qual esse caminho vai levar. E certamente Deus vai nos abençoar em tudo. Jovens, dúvidas, perguntas, o que vocês querem me dizer? Digam agora, por favor. Não, eita, que sala boa, né? E aí, e os demais? Sem dúvidas também, pastor. Sem dúvidas, a não ser vamos terminar, né? Então deixa eu concluir. Os demais querem dizer alguma coisa? Quem está dizendo aqui, pastor, estou para ler esse livro desde que entrei na igreja. Qual livro? Ah, o Nick? Foge. Foge. Menino, você não leu esse livro ainda? Espetacular. Eu tô esperando o livro da biblioteca da igreja. Então vem aqui pegar. A biblioteca por enquanto está desativada. Venha pegar. Fale com a irmã Cida e venha amanhã buscar. Aí você vai entrar lá onde ela está e você pega. Tá bom? Combina aí com a irmã Cida. Mas é espetacular. Vamos encerrar então. Quero agradecer aos colegas, irmãos e amigos que nos acompanharam aqui pela rede social, pelas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe. Aos comentários que estou recebendo aqui pelo Instagram. Também eu vi que algumas pessoas entraram no Twitter e no Periscope. Muito obrigado. Pelo Facebook, os pedidos de oração que recebi aqui no Messenger. Muito obrigado, os irmãos que nos acompanharam. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para juntos participarmos desta escola bíblica. Deus abençoe. Hoje, às 17 horas, teremos o culto e será transmitido pelo nosso canal, pelo canal da igreja, pela página da igreja no Facebook. Deus abençoe.